Pessoal, bom dia. Vamos começar aí, então, nosso bate-papo, né? Acho que tá tudo ligadinho aqui, tá? Ok. Pessoal, primeira coisa, eu vou falar sobre os trabalhos, tá? Então, eu vou explicar sobre os trabalhos que eu havia pedido na aula passada e ver certinho as datas e tal, tá? Eu coloquei lá no AVA vários materiais, muito material. Quero que vocês olhem lá, tá? Então, tem bastante material. Eu coloquei, inclusive, a BNCC, que é o currículo nacional, que é bom vocês darem uma olhada, tá? Tem aquele currículo lá, é da educação infantil, do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2. Tá? Do ensino médio eu não coloquei, eu acho. Mas ele foi aprovado agora recentemente, porque a BNCC do ensino médio ainda estava sendo discutido. Eu tenho que dar uma olhada se foi aprovado mesmo ou não. Estava no Senado, ia, voltava, e aquela confusão. Tá? Então, deem uma olhada na BNCC. A parte da educação infantil, ela é muito bem desenhada, muito bem escrita, ela traz toda a proposta da educação infantil. Para quem não sabe, né, nós, o Brasil, ele tem a melhor educação infantil, né? Inclusive, o pessoal até dos Estados Unidos, às vezes vem aqui, inclusive em Curitiba, visitar, agora não, né? Mas visitar os CMEs, né, as escolas infantis. Então, nós temos aí uma proposta muito bem desenhada, ela vem trazer a questão da vivência, da criança vivenciar, experienciar. Tá? Então, deem uma olhada lá, que é fundamental agora, que hoje eu vou falar um pouco genérico sobre a questão do desenvolvimento, e depois eu vou adentrar nas fases, né? Nas fases. Ok? Então, deem uma olhada lá na BNCC. Deixa eu ver aqui só os trabalhos, então. Daí eu coloquei também alguns roteiros de observação. Se vocês adentrarem na educação dia a dia da educação, que é o site do governo estadual, tá? É dia a dia da educação. Quem tiver um tempinho, entrem lá, né? Eu sempre digo que o estado do Paraná, ele está de parabéns. Lá tem tudo que é material que você precisa, né? Então, se você precisa organizar uma reunião para pais, você tem um roteiro. Se você precisa observar uma criança, tem um roteiro. Eu coloquei alguns roteiros para vocês, mas eu não baixei todos, né? Todo mundo tem acesso, tá? Então, não é como a Prefeitura de Curitiba, às vezes, que é bem complicado, né? Então, está lá tudo aberto, o material, tem toda a proposta da educação especial, da educação inclusiva, tem lá como que é trabalhada as salas de recursos, multifuncional, a sala de recursos de aprendizagem. Tá? Então, muito bom. Tem muita coisa. Vocês sabem que o Estado tem um mestrado, né, que é um mestrado próprio, e então os professores eles fazem esse mestrado, né, pelo Estado para poderem fazer pesquisa, escrever, tem muitos artigos, muita coisa lá, tá? Então, quem tiver um tempinho, deem uma olhada lá. Infelizmente, na prefeitura, nós tínhamos a cidade do conhecimento, mas eles desativaram, tinha muita coisa boa, mas fazer o quê? Cada cabeça é uma cabeça, né? Então, lamentável.
O site do Ministério da Educação também tem muita coisa, né? Não sei se vocês viram, o governo lançou agora um curso que eu estou fazendo, que é sobre alfabetização dentro da neurociências, tá? Baseado no estudo de Portugal, muito bom, é gratuito, acho que eles estão abrindo mais turmas, né? Tem mais de 40 mil pessoas inscritas. Então tem muita coisa, né? Eu falo assim, que quem fica com a cabeça desocupada, né? Olhando figurinha no Facebook e no Instagram, tá perdendo tempo, porque tem muita coisa boa, muita coisa de graça. Nós também, a próprio curso de psicologia, né? O pessoal aí sempre lança coisas boas aí, então aproveita. Bom, vamos lá aos trabalhos. Vamos ver as datas certinho, tá? Antes que eu me esqueça, semana que vem não tem aula. Então, aproveitem, né, para explorar todos esses materiais aí que eu coloquei lá no AVA. Tem os artigos para vocês lerem, quem não leu. Tem dicas, né? Não sei se eu coloquei dicas de revista, mas se eu não coloquei, na próxima aula eu vou colocar dicas de revista para vocês. Vamos ver aqui. Então, a avaliação global, ela vai valer 6 pontos. O livro vai valer de 0 a 1 ponto. E a pesquisa de campo de 1 a 1 ponto. E a participação de 0. Eu já passo ali para vocês, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu só estipular as datas aqui para vocês. Então, vamos ver aqui. 17 de março. 7 de abril. Deixa eu só organizar aqui as datas. 7 de abril. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa aí, né, pode interromper. Bom, pessoal, aqui, então a avaliação global, ela vai valer de 0 a 6 pontos. A leitura do livro, certo, peguei. A leitura do livro vai valer de 0 a 1 ponto, vai ser dia 7 de abril, e a pesquisa de campo vai valer de 0 a 1 ponto, 17 de março. Então, eu vou explicar a pesquisa de campo. O que é a pesquisa de campo que vocês vão fazer? Vocês irão observar uma criança, tá? Uma criança, de preferência, ela brincando, né? Porque assistindo televisão ou no celular, né? Fica meio complicado aí para você observar qualquer coisa. No máximo, as caretas. No máximo, as caretas da criança, né, pessoal? Deixa eu só pegar uma folhinha aqui. Estou riscando um papel aqui que não pode. Então, vocês vão. O que vocês vão fazer? Vocês vão relatar tudo que vocês viram enquanto que aquela criança estava brincando. Então, vocês vão observar lá, professora, eu vou observar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, independe. Eu observei 2 dias diferentes de 15, de 30, vocês que vão estipular. Vocês poderão montar grupos de 2 a 4 pessoas. Eu quero fazer sozinha. Não. Eu não gosto de trabalhar em grupo, professora, não sei o quê. Bom, tá no curso errado. Né? Tá no curso errado.
eu só gosto de cachorro. Então, vai estudar a parte psicológica de cachorro, vai fazer veterinária, qualquer coisa. Tá? Não dá, meus amores. Vamos botar os pezinhos no chão aqui, tá? Ok? Então, eu vou fazer o trabalho lá, eu e a Helena e a Renata. Ah, professora, a Renata vai observar o sobrinho dela e eu vou observar o meu filho. Ok, pode ser. Depois vocês vão juntar o trabalho. A Renata vai lá colocar alguns dados lá da criança que ela observou e a Helena também, tá? Se vocês não tiverem, não coloquem um nome, nem foto, nada disso. Ah, mas é meu filho. Não, a aula fica gravada, nada disso, tá? Então, você vai colocar lá criança B, criança C, criança D, criança E, sei lá. Se você tiver dados dela, por exemplo, né? Se você tem contato com a mãe, eu coloquei lá a anamnese. Alguém olhou lá a anamnese? Muito bem, Adriana, parabéns. Então, aquela anamnese lá é um documento completo. Claro, nem sempre quando você vai fazer a anamnese, você vai perguntar tudo aquilo lá. Tá? Então, quem tiver contato com a mãe, com o pai, e quiser fazer uma pré-entrevista, não precisa usar aquela anamnese toda lá, que eu ainda vou explicar para vocês. Né? Eu vou dar uma aula só de anamnese para vocês. Tá? Só de anamnese. Então, alguns dados, e o que vocês observaram? Ah, ela brincou sozinha, ela brincou em grupo, a maioria hoje estão brincando mais sozinha, né? Ah, ela interagiu, ela jogou o brinquedo, ela foi agressiva, ela é uma criança que tem sempre a mesma expressão. Tem criança que não ri, né? Eu tenho uma amiga que ela tem uma menina, coisa mais engraçada. Eu fui no primeiro aninho de aniversário dela, agora ela está com 4 anos. E outro dia eu estava olhando as fotos dela no Face, do aniversário, ela não riu. E qualquer foto que você vê dela, ela nunca está rindo. Nunca. Ela não ri, essa criança. Tá? Então, vocês vão lá relatar. Bom, então vocês já relataram os dados, todos os dados que vocês tiverem, né? Os dados de identificação, que nós chamamos, dados de identificação. A criança estuda, não estuda, vai no psicólogo, não vai no psicólogo, o que vocês conseguirem de dados. Segundo, observação. Vocês vão fazer a descrição da observação. Amados, tem psicólogo que não sabe escrever, tá? Não sabe escrever, coloca coisas em laudo que não pode colocar. Eu preciso passar um documento para vocês de palavras que não se utilizam em laudos, tá? Tem que colocar, eu acho que eu não postei lá, tá? Palavras que nós não... Ah, ele nunca ri, né? Como eu falei agora. Eu não vou colocar isso. Ah, a criança nunca ri. Não, ela não, né? Ela pouco apresenta, você nunca vai afirmar, a criança não sabe, a criança não escreve, a criança é desleixada, a criança né, tem um monte de palavras aí que não pode, né, utilizar. Mas isso eu vou trabalhar ainda com vocês também, mas eu vou colocar lá. Então, vocês têm lá os dados de identificação, a observação. E o terceiro item, vocês vão trazer uma fundamentação teórica e alguma sugestão de intervenção. Ah, ele tem que ser mais estimulado na linguagem, né? Na fala. Ele é uma criança que
né? Teria que ser mais estimulada, a família ser mais presente, não sei. Qual o autor que vocês vão utilizar para fazer essa fundamentação teórica? O autor que vocês assim desejar. Né? Ah, professora, nós podemos fazer a observação e já utilizar o livro que nós vamos ler para fazer a fundamentação teórica da observação? Pode. Você pode utilizar o livro. Ah, nós vamos fazer, então nós já vamos ler lá um livro de Vygotsky, um livro de Vallon, um livro de Piaget, um livro de Freud, um livro da Gestalt, um livro da comportamental, da analítica, tá? Fiquem à vontade, vocês já podem matar, como a gente fala, né? Matar aí duas coisas numa paulada só. Então, vocês já podem aproveitar. E isso nós chamamos de quê? De interdisciplinariedade. O que é a interdisciplinariedade? A interdisciplinariedade é o diálogo entre as ciências. Eu escuto muito uma coisa dentro do curso de psicologia que me dá um negócio. Eu escutei esses dias um professor falando isso. Tem estudantes de psicologia que não gostam de pesquisar, eles só querem a clínica. Clínica falida. Nem abram. Amados, a pesquisa, ela é tudo, ela é fundamental a pesquisa. A criança, ela pesquisa, Quando ela pega... Ontem eu estava num ambiente e tinha um bebezinho, e eu só observando o que ele estava fazendo, A criança pega aqui um objeto, vou pegar essa régua, ela faz assim, Aí ela, uma hora ela vai quebrar, Daqui a pouco ela vai fazer isso aqui. Ela está fazendo o quê? Pesquisa. Quando ela pega aqui o negocinho de água, me molhei. Chacoalha aqui, ela está o quê? Ela está pesquisando. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama O Toque na Cuca. Ele já é um livro bem antigo. E lá tem vários textos, Tem vários textos. É um toque na cuca. É um livro sem pé, sem cabeça. Mas é um livro para você pensar, para você refletir. As pessoas não pensam. Ninguém mais quer pensar. Gente, vê figurinha, não leva ninguém a lugar nenhum. Você tem um PDF desse livro, professora? Não, ele é muito antigo. Olha, eu vou ver se eu acho ele, eu posso tirar uma foto para vocês e mandarem. Eu tenho ele aqui em casa. Se eu não dei para alguém, que às vezes eu empresto. Esse livro, ele é muito bom. Ele tem vários textos interessantes, ele tem um texto assim que ele escreve, se nós nascêssemos idosos e voltássemos para o ventre da mãe. E, na realidade, é esse caminho, vocês vão ver. Por isso que eu falo, você tem que entender do desenvolvimento intrauterino. Não tem vida na vida intrauterina? Claro que tem. Tem o quê? O bicho morto lá dentro? Não, tem um bebê que está desenvolvendo. E vocês vão ver que o quê? Que o idoso... O idoso, você pode falar com o idoso. Ele volta lá atrás. Ele vai... Eu sempre falo que o idoso, ele volta para a vida intrauterina dele. Esse é o retrocesso. Só que às vezes a gente não entende isso. E as pessoas maltratam aí, Não tem paciência de lidar com essa história. Tá? Então, a fundamentação teórica é de vocês. A análise que vocês vão fazer é de vocês. Nós vamos analisar a linguagem, Não, o que vocês acharem. Bom, então eu já coloquei lá. Dados de identificação, observação,
análise, fundamentação teórica, já são 3 itens. O 4º item, considerações finais. Que considerações que vocês tiveram do trabalho? O que se coloca em considerações finais? O que aquele trabalho contribuiu para a sua formação? O que ele contribuiu para a sua formação? O que você aprendeu? O que você observou? Tá? Bom, e o último item são as referências. O que vocês pesquisaram para fundamentar aquele trabalho? Lá no AVA tem alguns modelos de roteiro, mas hoje eu não sei se vai dar tempo de eu me aprofundar em roteiro de observação. Mas na próxima aula eu explico, né? Eu vou detalhar mais roteiro de observação para vocês, tá? Bom, é isso do trabalho do dia 17 de março. Vocês vão ter que entregar algo escrito? Não. Vocês vão fazer em slide e vocês vão apresentar aqui na aula. Tá? Vocês vão apresentar aqui, fazer um slide. Vocês terão lá 10 minutos, no máximo. 10 minutos para apresentar o trabalho. Se passar um pouco, ninguém vai morrer. Professor é pouco, não é? Você se mata em fazer uma pesquisa, vai num congresso, eles te dão lá 10 minutos. Geralmente, quando eu vou, eles mandam ficar quieta. Ó, deu, professora, encerrou o papo. Se eu não paro de falar. Chega, ó. Eu já fico olhando, porque daqui a pouco eu vou mandar ficar quieta. Fecha a boca, vou falar assim, cala a boca, professora. Tá? Vocês vão fazer o quê, né? Se eu falo, eu vou fazer o quê, né? Eu adoro falar, eu tenho algum problema. Mas Então, é isso. Alguma dúvida desse trabalho? Se vocês tiverem qualquer dúvida, querem me mandando por e-mail, eu vou olhando já o trabalho, qualquer aula aqui eu vou tirando as dúvidas durante a aula, sem problema nenhum, tá? Professora. Pois não, Joyce? Essa questão da leitura do livro, eu não entendi muito bem, como que vai funcionar? Do livro eu não expliquei ainda, Joyce. Tá bom. Tá, do livro eu vou explicar depois, tá? Sem problemas. Professora, alguma dúvida? Professora, eu estou com uma dúvida. Bom dia. Pois não, Márcia, lógico. Eu não sei se a professora falou, eu não prestei atenção. A questão da idade. A partir de que idade, até que idade é para fazer essa avaliação da criança? Assim, ó. Bebê, dá para observar bebê, dependendo, né? Pode ser de zero a 12, na adolescência, começa a pré-adolescência lá com 12 anos, né? Aí, de 0 a 12, por aí, de 0 a 11, 10, tá? Que daí já adentra na pré-adolescência. Tá bom, professora, obrigada. Eu não falei não, Márcia, até esqueci. Não, foi bom perguntar. Quem mais? Bom dia, professora. Quem é? A Renata. Fale, Renata. Bom dia, professora. Então, eu teria que fazer a observação dessa criança nesse período até março, né? No caso, antes, que o trabalho tem que estar pronto antes, e todos os dias estar ali analisando essa criança, é isso? Não precisa todos os dias. O tempo, veja bem uma coisa, né? Se nós eu não vou, como nós não temos uma escola, porque geralmente o que eu faço? Eu vou com vocês até uma escola, né? Eu faço isso, tá? E daí a gente faz um trabalho lá na escola. Eu tenho várias escolas que eu consigo levar um grupo, tá?
Mas nós não temos como. O tempo que você vai observar, você que vai ver. Ah, eu posso, assim, observar. Por exemplo, tem gente que se empolga, né? Tem gente que se empolga, sabe, Renata? Teve um trabalho no semestre retrasado que a menina observou quase 15 dias a criança. Depende de você. Tem gente que não gosta de fazer isso. Só que eu sinto muito. Nós psicólogos, nós precisamos melhorar a nossa percepção. Vocês deveriam ir em museu, contemplar uma obra de arte. Isso é um exercício fundamental, tanto que eu levo em visitas técnicas. Eu levo em museu, eu faço um monte de atividade diferenciada, porque nós temos que ampliar isso. O tempo é teu. Eu vou determinar assim, 3 dias de 15 minutos. Eu vou observar um dia de 30 minutos. Você que vai determinar, Renata. Eu não vou implicar com o tempo. Não, tudo bem, eu só estou perguntando porque eu tenho essas crianças para observar. Eu tenho minha filha e meu filho. E não teria problema de estar observando eles. Não. Parceiros de casa. Pode. Na realidade, não poderia, mas neste momento pode. Não, mas pode, porque se você for estudar o Piaget estudou quem? Os filhos dele. Sim. Então, quer dizer, pode. Você vai. A Piaget, toda a obra dele foi baseada em cima das observações dos filhos. Tá? Pode, sim. Obrigada, professora. De nada. Quem mais, hein? Eu, Angélica. Fala, Angélica. E deixa eu te perguntar, por mais que sejamos um grupo, né? Daí pode, por exemplo, eu posso observar mais de uma criança, no caso? Pode. Então, tá Pode. Eu estou pedindo o mínimo. Né? Tá. Eu estou pedindo o mínimo. Agora, se vocês ampliarem, geralmente o grupo se empolga. É que criança na minha família não falta. As minhas são tudo longe de mim. Aqui no prédio tem uma engraçadinha. Uma bonitinha. O resto já são tudo, que é mais prédio de idoso mesmo. Tá, Angélica? Daí depende, porque assim, eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de trabalho. Não, professora, nunca analisamos ninguém. Nunca então é bom. Também não. Então, isso é fundamental. Uma dica para vocês. Eu sempre vou dar dicas. Quem aceitar, aceita. Quem não aceita, né? Procurem trabalhar a questão da observação, criar exercícios. Por exemplo, eu faço muita trilha, né? Uma por mês agora por causa do Covid, que daí se eu peguei Covid, eu tenho 15 dias aí para me recuperar, né? Às vezes eu faço 2, né? Então eu faço. Então tem momentos que eu caminho sozinha, porque eu vou observar a planta, eu vou observar a corujinha, eu vou contemplar a água, né? Então ir em museus ou observar uma obra de arte. Tá? Hoje você consegue online entrar em muitos museus. Então, isso é muito bom. Aí nós vamos adentrar onde? Lá na Gestalt, a questão da figura fundo. Tá? Então, nós psicólogos temos, não é a questão, tem gente que confunde percepção com vidência, não, nada disso. Nós temos que ampliar nossa percepção e a nossa intuição. A nossa intuição. O que é a intuição? É a vozinha. É aquela vozinha que chega para ti e diz assim, olha, não é bem assim. Tá? Então, mas para que você melhore, desenvolva a sua percepção e a sua intuição, você tem que estar bem. Por isso que quando você não está bem, você está fora do foco, está no momento de desequilíbrio, esta tua intuição e esta sua percepção, ela está desfocada. Aquela vozinha pode falar uma coisa e é outra, tá?
Pessoal, mais alguma coisa? Senão eu vou explicar o livro. Tá tudo certo aí? Tá. Por Sim. favor, podem me perguntar. Renata, fale. Não, falei sim, tá tudo certo, professora. Podem perguntar quantas vezes vocês quiserem, tá? Nós estamos sempre aprendendo. Eu estou num processo, e cada um de vocês está num processo diferente. Se o psicólogo não entende isso, daí fica difícil. Bom, vamos lá, colegas. Livro. O livro também, vocês irão fazer em grupo, de 2 a 4 pessoas, tá? Vocês vão ler o livro juntos, o mesmo livro. Eu vou ler um capítulo, a minha colega vai ler outro, não sei como vocês vão se organizar. O ideal é que todo mundo leia o livro, tá? Todo mundo leia ali o livro. Leia o livro aí, tá? Agora, se vocês acharem melhor... Só um minuto, gente, acho que é algum... Não sei quem é. Não é aluno, não. Então, assim, ó, se vocês acharem melhor, dividir os capítulos, enfim, vocês que vão se organizar. Como que vai ser a apresentação do livro? Primeiro item. A biografia do autor. A professora tem lá um organizador e cada capítulo é escrito por um autor. Então, vocês vão explicar a biografia do organizador. Tem 3 pessoas que escreveram o livro. Peguem um só, né? Sempre um autor só, ou falem rapidinho lá dos 3 e tal. O que é biografia? Quando nasceu, se está vivo ainda, né? Às vezes, eu sempre falo, hoje está mais complicado ainda. Às vezes você fala aí de um autor, né? Infelizmente morreu aí, né? Dessa situação nossa aí, tá? Então, esses dias eu não fiz procurando um amigo, quando eu vi, né? Às vezes a gente não fica sabendo. Então, olhar lá, né? Olhar a data de nascimento, vida, a formação. Às vezes, pessoal, ele só escreveu um livro. Né, ele se empolgou, tem um médico aí, tem vários, às vezes eu mesma, né? Eu só escrevi um. Né, às vezes você vai lá, se empolga, escreve lá um livro e depois, isso não é para minha praia. Tá? Não faz mal. Aí o que ele faz, se ele está vivo, qual é a área de pesquisa dele, tarará. Isso, biografia. Depois, vocês vão explicar a obra. A obra, o que traz a obra, o que essa obra, esses escritos estão colaborando, ajudando na formação de vocês. E as considerações finais. O que vocês aprenderam nesse livro? Tá? O que vocês aprenderam? Que contribuições que esse livro trouxe para a ciência, para a pesquisa, que ele pode ainda contribuir? E a referência. É isso, o livro. Entendeu, Joyce? Sim, professora. Tá? Também vocês não vão entregar nada por escrito, tá? Vocês irão fazer o slide. Eu vou avaliar a escrita pelo slide. Tá? Então, como que eu faço um slide? O primeiro slide eu sempre apresento
Alguém quer perguntar? Oi, Adriana. O livro vai ser através do slide também? Através do que, Adriana? Através do slide? Também. Também, entendi. Obrigada. Agora, se vocês querem fazer um outro tipo de apresentação, nós vamos montar um vídeo, professora. Pode, tá? Nós vamos montar um vídeo, nós vamos montar um painel. Eu teve uma aluna que ela montou um painel do livro, né? Então, é indiferente. Mas, assim, materializar, trazer alguma coisa, tá? Porque fica mais fácil, né, para a pessoa aprender, a visualizar e tal. Professora, tá? Então sendo a apresentação em slides sobre o livro, é isso que eu ia falar, tem que ser curto, né? A escrita teria que ser curta. Geralmente, os estudantes, eles... Oi. Ou a gente vai te enviar... Ou a gente vai te enviar um trabalho, né, por escrito, com toda a conclusão da obra, e vai fazer os slides para apresentação. Não, só o slide. Eu só avalio o que está ali e o que o acadêmico fala. Entendi. Porque então, esses slides eles não podem ser... Oi, fala, Renata, desculpa. Esses slides não podem ser carregados de informação, né? É só para a gente lembrar do contexto. Não, de preferência não. Não é? Mas assim, isso hoje, essa questão assim, o slide, assim, há controvérsias em relação ao slide. Lá atrás, o slide, ele era mais usado como... Isso, né? Eu fui uma vez num congresso e tinha um professor... Aqui foi um congresso que a prefeitura aqui de Curitiba promoveu, se eu não me engano, lá no pavilhão de eventos, e era um francês, ele só colocava palavras-chave, né? Palavras-chave. E hoje, assim, há controvérsia, né? Às vezes o professor, ele carrega o slide, né, até para dar mais conteúdo para o estudante e tal, tá? O que nós temos que cuidar muito quando nós vamos apresentar um trabalho é ficar lendo slide. Às vezes fica cansativo, tá? Então, né, às vezes uma citação, digamos que você coloque lá no teu slide, né, Renata? Uma citação lá de Piaget e tal, daí você lê, mas dá uma ênfase. Porque eu já coordenei curso e muita coisa arada, né? Então, às vezes, o acadêmico, ele vem reclamar para o coordenador, o professor só lê slide, né? Então, fica complicado aí, tá? Mas, assim, o que vocês têm que dominar o que vocês estão falando. Professora, eu fico nervosa, né? Me dá ansiedade. Claro, em mim também dá. Não pense que não dá. Tá? Eu lembro que eu fui chamada na Câmara de Vereadores para fazer uma fala, quando eu falei tudo outra coisa. O vereador queria me matar. Me deu um branco. Eu falei, agora eu já falei. Até hoje ele nunca mais me convidou. Essa mulher louca, que me deu um branco, fugiu tudo. Era para eu falar por primeiro, eles deixaram eu por último, mais de 20 pessoas já tinham falado. Eu falei, meu Deus, agora eu vou falar o quê? Ninguém mais aguenta essa chatice, isso é uma chatice. Então, sabe? Então é isso, tá? Porque o aluno, às vezes, ele fala, o acadêmico fala assim, professora, eu fico nervosa. Existe uma diferença. O professor percebe quando o acadêmico pegou carona. Tá? É a mesma coisa se vir um professor aqui que não domina um assunto, você também percebe. Que ele não sabe o que ele está falando. Até a criança percebe. Tá?
Até a criança percebe. Eu trabalhei muito tempo na Secretaria da Educação do município, trabalhei na época do Beto Richa, na época do Fruit, e, enfim. Eu lembro que eu visitava escolas, e daí um dia eu cheguei numa escola, e a diretora disse, do céu, faltaram 5 professores. Eu não sei o que eu faço. Falei, não, eu vou ligar lá na secretaria, vou dispensar o motorista, né? Às vezes a gente tinha carro, às vezes ia com o carro da gente mesmo, né? Eu falei, eu vou dar aula. Daí ela disse, o que tu dá aula? Eu falei, me dá o livro aí que eu vou. Era criança de 3º ano, eu falei, me dá o livro, a aula de ciências. Eu adoro falar sobre água, amo água, né? Adoro. Posso falar sobre a água? Ela disse, pode. Cheguei lá, comecei a dar aula e falar, e brincar, e falar. Quando acabou a aula, os pequenininhos vieram assim, professora, a senhora é a única professora que dá aula para nós, que explicou para nós. Né? Então, a criança sabe. Tá? Então, é isso. Pessoal, mais alguma coisa sobre os trabalhos, que eu ainda tenho mais coisa para falar aí. Tudo certo? Tá difícil de fazer? É para chorar? Ninguém vai reclamar? Aluno adora reclamar. Vocês não vão reclamar? Não? Então, vamos à matéria. Então, eu já expliquei os trabalhos e tal, né? Daí, sempre em alguma aula, ou se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail, tudo certinho aí que eu... Bom, então, vocês viram lá que hoje eu não vou explicar, mas na próxima aula eu vou explicar um pouco aqui dos roteiros, tudo certinho. Tá? Pessoal, outra coisa sobre o roteiro. A observação, geralmente, se você quiser fazer um roteiro, você faz, senão fica uma observação mais livre, né? De repente, na segunda, você pensa assim, puxa, eu vou fazer um roteiro. Tá? Daí você faz o roteiro. Tá? Vamos lá. Aula 1, tá? O material tá lá. Ixi. Vocês sabiam que eu tô com problema de compartilhar? A semana inteira. Compartilhar. Vamos ver se eu vou conseguir. Senão eu vou falando aqui. Vamos tentar mais uma vez, espera aí. Danadinho, danadinho. Eu tô com muita coisa aberta. Pessoal, outra coisa. Vocês nunca tiveram aula comigo. Não me venham à meia-noite de um dia antes de entregar o trabalho chorar as pitangas para mim. Gente, olha, o gato comeu pendrive, isso eu já escutei. Vocês acham que isso é piada? Eu falei para a aluna assim, põe o supositório no gato. Que gato é esse que come pendrive? Até isso eu já escutei. É sério? Professora, meu computador apagou tudo. Outra coisa, vocês vão fazer o trabalho em equipe. Gente, hoje você deixa salvo.
né? As minhas aulas, elas são salvas no monte de lugar. Tá tudo lá no Ava, tá no meu pendrive, tá no meu computador. Perdi o trabalho, professor. Eu falo, Ah, meu pai, Senhor, que dó. Então cuidado com as desculpas aí, né? Mas eu acho que nós não vamos ter esse problema. Eu já vi que vocês são bem... Ó. Gente, o que é isso? Tá a semana inteira assim. Vamos ver se vai dar agora. Vocês estão vendo? Sim. Deu o slide? Então a pecinha aqui. Então vamos lá, aula 1. Não é mais ME, é MA. Deus, como eles mudam. Pessoal, o que é psicologia? Né? Isso vocês já viram, mas eu vou fazer uma breve introdução. Então, é a origem, o estudo, a palavra da alma, né, durante muitos anos. E hoje nós estudamos o quê? O comportamento. Então, logos, estudo, discurso, a psique, a alma, né? Então, não deu para comprovar aqui a questão da alma, do espírito, tá? O que é a psicologia? É a ciência que estuda a mente, os processos internos, os sentimentos, os pensamentos, a razão, o inconsciente, daí dependendo aqui da abordagem que você estudar, você não vai usar o termo inconsciente, né? Bom, estuda o comportamento. Então, a psicologia, ela vai atuar aonde? Na área comportamental. E daí nós vamos adentrar onde? No psique humano, que é muito complexo. Então, ela é uma ciência que pertence aqui à área humana, à área biológica, à área social. Então, o homem, ele é um ser que nasce. Ele nasce, né, com uma questão biológica e ele vai se desenvolvendo através da interação aqui com o meio. Hoje, a psicologia contemporânea, que é a psicologia do momento, o que nós trabalhamos hoje? A produção de bens, a parte produtiva, a parte capitalista, a prevenção, a educação, a reeducação. O que é a prevenção? Nós temos 3 tipos de prevenção aqui, pessoal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Nós temos a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. O que é a prevenção primária? A prevenção primária é quando o problema ainda não se instalou. Então, um exemplo, né? A mulher quer ter um bebê. Então, ela vai lá, ela e o companheiro, né? Eu não vou adentrar na questão de gênero, porque daí aqui entra no processo ou de inseminação artificial, né? Da inseminação, ou adota, tá? Ou daí adota, né? Os casais aí, eles adotam, acabam adotando criança. Então, ela vai lá, ela faz todos os exames, o companheiro, daí ela vai engravidar. Aí, durante todo o processo da gravidez, ela faz aí a prevenção pré-natal e tudo mais. A mesma coisa em relação a qualquer outro tipo de doença. A prevenção secundária, o problema já existe, mas ele não é crônico. Tá? Ele ainda não é uma pandemia, ele ainda não é uma coisa alastrada. Tá? Alastrada aqui. A prevenção terciária, daí já é a desgraça.
tá? O problema já existe. Nós temos aí o exemplo, vou dar exemplos da dengue, do Covid, o próprio sarampo, vamos falar de outras situações, por exemplo, o trânsito. Então, eu vou trabalhar a prevenção primária, para evitar acidentes, conscientização, em todas as áreas, essa é a escala de prevenção, primária, secundária e terciária. A educação, lamentavelmente, o Brasil, ele deu uma melhorada lá nos anos 90, 80, até 2000, aí depois a educação foi descendo a ladeira. Então, infelizmente, investir na educação, de maneira geral. Isso não é responsabilidade só do Estado, só da escola. Nós temos que falar aqui de uma educação ampla, a sociedade como um todo. Os órgãos de comunicação, a igreja, as organizações não governamentais, a própria família, os movimentos, as redes sociais, enfim. E a reeducação. Então, quando eu estou lá na prevenção primária, eu estou educando. Mas quando eu estou na prevenção terciária e secundária, eu já estou adentrando aonde? Na reeducação. Na reeducação. Aí, às vezes, complica. Outro dia, um amigo meu falou, Edi, como é que você quer que esse povo use máscara se eles não jogam nenhum lixo na lixeira? Aí você começa a fazer algumas perguntas aí. Tá? Então, aí nós já entramos aonde? Na questão da reeducação. Nós sabemos que a dengue é um problema de higiene grave, de entulho, de coisa arada. Tá? Então, o Covid também, ele gosta, às vezes, de... mas a pessoa era limpa, mas às vezes ela não fazia higiene básica correta. Tá? Eu faço trabalhos em tribos indígenas, eu faço um trabalho voluntário, esse ano eu não fui por causa do Covid. Tá? Tá tudo bem aí, meninada? Mas o índio, ele não entra na casa, ele não adentra na casa dele de sapato, de chinelinho, o que ele usa lá no pé. Por quê? Ele, na cultura dele, você traz coisa ruim para dentro de casa. Então, e olha que engraçado, a minha mãe nunca deixou. Só que depois você vai relaxando. Tem coisa que você entra dentro de casa com o sapato, e hoje o que foi comprovado? Tem que deixar o sapato na porta da casa. Então, olha só, a consolidação dos processos sociais. Então, a psicologia, ela tem que estar atenta como que essa sociedade está se movimentando. Você não quer saber nada disso, eu vou trabalhar na clínica. Ai, Senhor, meu Deus, que cabeça. Você tem que você tem que dominar aquilo que você vai fazer, mas ter uma visão geral de mundo. O restabelecimento dos processos mentais. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E eu digo para vocês. Porque a pandemia. Para aí. A pandemia, ela só veio dar um chacoalhão no ser humano. Porque o ser humano, ele Professora, dá licença só um minutinho. O pessoal aqui tá, todo mundo, a gente só tá vendo aqui a pasta, aqui não estamos vendo nenhum slide da professora. Sério? Aham. Eu pensei que vocês estavam vendo, e eu aqui me empolgando.
Não, Então, vamos ver professora. aqui o que Acho que deu. travou ali, daí até só aparece, para mim aparece dividido aqui. A tela aqui só com com todas essas pastinhas aqui abertas, e aí a tela da senhora fica Vamos travada. parar, sair de novo. Obrigada. Não podem Nada. falar, porque... Ixi. Vamos tentar novamente. Ó. Ele não está querendo aparecer a apresentação, danadinho. O que ele fez aqui? O Google está em tela inteira. Sair. Ah, tá. Vamos ver. Não pode interromper quando acontecer isso. Permitido, tá? Ele tá travado mesmo. Deixa eu bloquear. Permitir. Ele não está permitindo aqui, pessoal, tá? Mas, enfim, eu vou falar mais um pouco. Até para mim, professora, pelo menos para mim aqui na visualização, a sua câmera está travada. Fica Agora parada. a senhora está travada. Eu também? Tá. Sim, para mim está. Uhum. Ah, meu pai. Vamos ver aqui. O que está a rolar? Ele que... Vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim. Uhum. Sim, escutando estamos. Tá, só eu tô travadinha aqui. Está Então, travada e os slides também. Então, assim, ó, eu vou continuar, mas dá para vocês me verem? Dá, mas a senhora está travada. Está ainda com a mão no rosto. Então tá. Fiquem aí, não saiam daí, tá? A professora está fazendo pose de intelectual aqui, ó. Está pensando aqui para nós. E nós estamos ouvindo a senhora. Tá. Não, mas fiquem aí, não saiam daí. Eu vou destravar aqui, talvez eu caia, mas eu já volto, tá? Então me deem um tempinho aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou sair, tá? Eu já venho. Professora? Aqui. Destravou ou não? Destravou. Então tá bom. Professora, eu posso fazer uma pergunta rapidinho, que eu fiquei numa dúvida. Pode perguntar. O livro, sobre o livro, para a gente ler, tem que ser alguém famoso ou pode ser qualquer ator? Autor. Ator é ótimo, né? Autor. Não, assim, ó, veja bem uma coisa. Tá, eu entendi. Livros clássicos, né? Isso. Tá. Não, independente, não. Pode ser qualquer livro que a gente achar que seja... Dentro do desenvolvimento da criança. Isso. Perfeito, então, obrigada.
tá? Daí uma coisa que eu não sei se eu falei, não pode ter livros iguais. A senhora falou. Uhum. A gente já vai. Então, pode ser o mesmo autor, por exemplo, eu vou ler Piaget, a outra vai ler Vygotsky, a outra vai ler Vallon, a outra vai ler Freud, a outra vai ler lá Melanie Klein, tá? Então, assim, ó, já procurem escolher um livro que é de interesse de vocês. Nós vamos ler lá um livro sobre o brincar, sobre a neurociência, sobre o desenvolvimento da linguagem, sobre dislexia, dislalia, descalculia, sei lá, tá? Bom, vamos ver se eu consigo... Professora, Pois não? eu e o meu grupo, a gente escolheu falar sobre o bullying, pode ser? Pode. Então tá, Tá? obrigada. Tem aquele autor lá, né, que é ele que lançou o projeto Bullying Não É Brincadeira, tá? Ele é bem famoso aí no Brasil. Procurem na internet. A gente já tá até com o livro Uhum. pronto, a gente vai começar a leitura essa semana. Ótimo, pode ser sobre o bullying, tá? Outra coisa, né? De repente vocês vão ler lá sobre a linguagem, daí, digamos, eu vou ler um livro sobre o bullying, meu outro colega vai ler outro, né? Se é o mesmo assunto, daí vocês vão fazer lá uma síntese. Eu vou deixar bem livre para vocês, tá? Eu acho que a leitura, eu gosto muito da fala do Rubem Alves, quem quiser baixe alguns vídeos lá do Rubem Alves, que infelizmente, né, ele também já nos deixou, já faz um tempinho, quando ele coloca, né, que a leitura, ela tem que ser um deleite, nós temos que, claro, né, como profissionais, buscar leituras técnicas, mas também tem que ser algo prazeroso, tá? Tem que ser algo prazeroso aí. Bom, pessoal, vamos ver se a situação vai melhorar. O que vai dar aqui? Gente, ele não abre o slide, ó. Deixa eu sair de novo. E o slide está aberto. Vamos ver. Estão vendo o slide? Não, né? Não. Ele não quer aparecer, esse danado. Não sei o que deu aqui. Bom, mas eu vou terminar aqui, né, a minha fala, e daí... Mais algumas dúvidas aí dos trabalhos? Não? Então, nós temos que pensar sobre a psicologia como uma forma de pesquisa. Então, nós vamos ter lá a psicologia experimental, a psicologia da educação, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia, enfim, organizacional, a psicologia clínica, enfim, tá? E nós vamos focar mais aqui a psicologia do desenvolvimento. Claro, colegas, que não tem como nós trabalharmos a questão da psicologia, a psicologia do desenvolvimento sem enfatizar o processo de aprendizagem. Eu sei que vocês têm lá a disciplina de aprendizagem, mas as duas, uma depende da outra, tá? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa? Tá? Eu não terminei lá o slide, eu quero explorar um pouco, falar um pouco sobre os materiais lá que eu coloquei, sobre os artigos e tudo mais, né?
mas hoje eu tive que explicar sobre os trabalhos, porque daí já fica tudo certinho, né, para vocês já irem se organizando e não sofrerem aí eu pedir coisa na última hora para vocês, tá? Pessoal, alguma questão? Como que foi a aula hoje? Alguém tem alguma crítica? Fiquem à vontade. Pois não, Renata? Eu achei lindo o texto do elefante. Ah, pois é, eu esqueci de falar dele de novo. Eu só não consegui compreender muito bem o artigo, eu achei ele difícil de compreensão, mas o texto do elefante eu achei muito bonito. O artigo eu tenho que explicar para vocês. Na próxima aula, nós temos que discutir lá o texto do elefante, discutir os artigos, né? Eu também tenho que explicar lá para vocês os artigos, tá? E terminar esse slide aí e entrar em outro. Hoje foi bem corridinha a aula, né? Professora, com relação à atividade de presença, você vai ser lançada uma pergunta lá, o que você vai colocar como atividade de presença? Você pode explicar? Eu já coloquei lá. Então, eu não abri ainda. Eu tenho medo de abrir e cancelar, então eu abro só na hora que eu vou fazer mesmo. Não, já tem uma pergunta lá. Já tem. É uma pergunta. Então, é uma pergunta só. Eu sempre vou colocar uma pergunta só objetiva. Se eu não me engano, eu coloquei uma pergunta sobre a questão sobre a educação. Deixa eu ver se eu lembro agora, minha memória é boa. Eu coloquei lá uma citação sobre a Unesco, né? Então, geralmente, eu vou fazer uma pergunta assim, eu perguntei sobre a questão da educação, de maneira geral, uma pergunta sobre a Unesco, né? Tem uma definição lá da Unesco sobre o que é educação, tá? Mas assim, o fato do acadêmico não acertar não tem problema, tá? Se alguém quiser depois discutir, sempre na outra aula pergunta, a gente discute, tá? Mas é uma pergunta mais, Renata, para vocês pensarem, tá? Ela é uma questão reflexiva. Tá bom, então, professora, obrigada. Mas não esquenta a cabeça, né? O problema é quando o acadêmico, que não é o caso de vocês aqui, né? O acadêmico não acessa a aula, não, né? Daí fica complicado, daí, aí, né, eu sou do conselho, né, aí querem que a gente salve o aluno lá no último minuto, tá? Uma outra coisa, qualquer problema que vocês venham a ter, professora, eu não estou bem, aconteceu isso, às vezes procurem, né, procurem a gente para conversar, tá? E a bateria agora, meu Deus. Hoje, eu esqueci de ligar a luz. Quase para cair de novo aqui. Tá, pessoal? Mais alguma questão? Alguém quer comentar alguma coisa? O que achou, né, desse nosso segundo encontro? Como é que foi para vocês? O que vocês aprenderam? É importante. Isso se chama metacognição. Né? O que é a metacognição? A metacognição é eu realizar o quê? Uma retrospectiva, né, do que eu aprendi. Tá? Alguém quer comentar sobre a aula? Ninguém quer falar nada? Tudo certo. Foi tranquilo. Foi tranquilo, você está conseguindo transmitir tudo o que você precisa para a gente, e é isso, professora. Obrigada. Renata. A Angélica queria falar, Angélica? Não, só falei que está tudo certo. Você explica certinho, professora. Você explica certinho. Sabe por que você explica certinho? Por quê? Porque você é catarinense, é bom demais, é sangue bom. Olha que os curitibanos já tiveram problema aí, né? Eu sou catarinense. Eu sou lá de Vidal Ramos. Alguém conhece Vidal Ramos? É longe, hein? Eu sempre falo que eu sou brusquense, mas é mentira, eu sou vidalense. Vão lá, vai que vocês acham no mapa. Vai que alguém de Garopaba, né? Oi, Renata? Perto de Garopaba, né?
Oi? É perto de Garopaba, né? Vidal Vidal Ramos. Ramos? Não, é perto de Não? Tuporanga. Não. Ah, então tá. Confundia as bolas. Não, é lá perto de Tuporanga, Rio do Sul. É uma cidade linda, maravilhosa. Linda como eu, horas. Eu nasci no Chapadão do Tigre, sabe por que era Chapadão do Tigre? Porque o meu bisavô matava um tigre só num braço só. Pensa como ele era bom. Ai, ai. Povo, vamos chegar de papo furado, né? Pessoal, bom carnaval, tá? Pulem carnaval em casa, façam uma rodinha de samba, que o sambinha faz bem pra gente, tá? Beijo para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, professora. Tenha um bom dia. Obrigada. Vou tirar a gravação aqui, que hoje eu estou bem perdida aqui.